рабочей крестьянской революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. We get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. Because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. A Revolução Russa de 1917 foi um movimento social ocorrido no contexto da Primeira Guerra Mundial, que levou à queda do regime monárquico czarista e sua substituição, pela primeira vez na história, por um sistema socialista. Ela constitui em 2 levantes populares, o primeiro ocorrido em fevereiro, contra o governo do czar Nicolau II, e o segundo em outubro, quando os bolcheviques assumiram o poder comandados por Vladimir Lenin. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e, na Revolução de Outubro, começaram a implantar um regime de governo baseado em ideais socialistas. Bom, no século XVII, a dinastia Romanov controlava praticamente todas as relações de poder dentro da Rússia, sendo amparada pela aristocracia rural, que tinha controle de todas as terras na época cultiváveis, e pelos esquemas de servidão, reafirmando a imagem do reino da dinastia Romanov acima das instituições religiosas e a figura do czar como algo divino e soberano. A Igreja Ortodoxa, sediada em Petersburgo, era submissa às suas ordens, e como esse também tinha acesso às instituições educacionais, o czar trabalhava de forma a construir uma sociedade passiva e submissa às suas ordens. Em troca, a Igreja Católica lhe dava uma série de privilégios, como, por exemplo, o acesso a grandes extensões de terra. Enquanto isso, o clero cumpriu um papel importantíssimo de russificação em diversos locais da Rússia. Porém, o czar Alexandre I não conseguiu evitar a influência dos ideais liberais e constitucionais na Europa durante a primeira metade do século XIX. E também os militares russos que lutaram contra as tropas napoleônicas em 1814 foram dominados por esse espírito antimonárquico e combativo que marcou as revoluções burguesas, no caso, a Revolução Francesa. E nessa mesma época, os escritores e intelectuais russos estavam tendo acesso e sendo influenciados pelos ideais revolucionários lá da Europa Ocidental. Com as agitações sociais que ocorreram na França em 1848, o que deu origem à Primavera dos Povos, o czar Nicolau I vai ameaçar fechar as universidades e censurar a imprensa. Na época, a Rússia ainda era muito ligada ao absolutismo, enquanto vários estados modernos europeus já eram sustentados por ideais liberais ligados a democracias representativas ou a monarquias constitucionais. O Estado policial ele é instalado pelo medo de que utopias revolucionárias inspirassem reações populares. Ele controlava e vigiava a população russa e perseguia militares, civis que demonstrassem quaisquer afinidade com ideais revolucionários. Enquanto diversas nações se interessavam pelos princípios capitalistas e pela formação de núcleos industriais e urbanos, a Rússia ainda se mantinha muito ligada à servidão. Sua economia era baseada praticamente na produção agrícola e sua sociedade tinha aspectos rurais muito fortes. Apesar dos diversos fatores citados anteriormente, o czar Nicolau I ainda manteve a ideia da ampliação dos territórios do Império Russo, pretendendo a saída do Mar Mediterrâneo por meio do Mar Negro, causando uma série de conflitos com o Império Otomano, que na época exercia domínio sobre os Balcãs, localizado no sudeste da Europa Ocidental, culminando na Guerra da Crimeia, que durou de 1853 a 1856.
A Inglaterra, na época a Grã-Bretanha e a França estavam interessadas política e economicamente na guerra, lutando ao lado do Império Turco-Otomano e derrotando a Rússia em apenas 3 anos, mesmo ela tendo um exército muito grande, devido ao seu desenvolvimento científico e tecnológico devido à Revolução Tecnológica e Industrial, evidenciando a fragilidade técnica do exército russo. Em 1856, se dá o fim da Guerra da Crimeia, e ela vai expor a fragilidade da Rússia, tanto em questões militares, políticas e econômicas. Isso vai ser muito importante para contextualizar a situação que eu vou explicar, porque quando expõe essa fragilidade, vai se entender uma necessidade de modernização muito forte. E esse processo de modernização vai se iniciar quando Alexandre II entra no poder e ele toma a primeira medida, que é abolir a servidão. E ele vai fazer isso para desenvolver práticas capitalistas e também para conter as insatisfações populares, que estavam crescendo muito nessa época, principalmente pelo contexto em que as pessoas se encontravam nesse momento. Tem uma frase que vai ficar muito famosa dele, que é melhor começar a abolição da servidão por cima do que esperar que ela comece por baixo. Isso porque, como eu disse, do contexto que as pessoas vão estar enfrentando, é um contexto de situação de vida muito precária, elas tinham condições muito precárias e também elas tinham acabado de enfrentar uma situação de guerra, e isso traz crise para uma sociedade, independentemente de quão estável ela esteja. Bom, inicialmente no governo de Alexandre II, ele vai ter uma identidade liberal. Isso se dá principalmente por 2 medidas muito importantes que ele vai tomar, que é anular a censura na imprensa e também diminuir o controle policial nas universidades. Essas medidas são tão importantes porque elas fazem referências a eventos de 1848, que foram medidas tomadas sob o comando de Nicolau I. Bom, com tudo isso, para acelerar esse processo de modernização, vai entender que o regime cesarista ele precisa de mudanças jurídicas para poder dinamizar mais essa modernização, acelerar esse processo. E nisso vai começar debates, principalmente por influências de democracias europeias, falando sobre o fim da monarquia Romanov. Esse processo do fim da monarquia Romanov, essas especulações, vão causar no Alexandre II uma grande revolta com esses debates, por conta de que, quando ele inicia esse processo de modernização, os seus ideais eram de aumentar a industrialização, melhorar a economia e manter a autocracia, já que ele estava no poder. Só que, com esses debates, ele vai se sentir ameaçado e, como forma de retalhamento, ele vai frear a modernização. Porém, essas práticas vão se tornar inviáveis, principalmente porque as relações de mercado, nesse contexto, vão estar trazendo muitas trocas políticas e intelectuais com a Europa revolucionária. E nisso vai surgir a inteligência russa, que seria uma elite intelectual. Essa elite intelectual vai formar grupos de oposição ao cesarismo, que também vão influenciar na formação de grupos revolucionários que têm como ideais ampliar o processo de modernização e também defender a participação da parte camponesa na política. Nisso vai se concretizar um grupo mais radical, os Narodins, que seriam os populistas, e eles vão surgir após a abolição da servidão e por conta de influências de ideais socialistas. Eles vão defender o fim do cesarismo e a Revolução Camponesa. Eles vão ficar muito conhecidos também pelo nome Terra e Liberdade. Por conta de desavenças, eles vão se dividir em 2 grupos. Um sendo os Chemi-Peredel, ou Repartição Negra, que vão ter uma medida mais moderada, uma posição mais moderada, e os Narodia Voilá, Vontade do Povo, que vão exercer uma posição mais radical. Nisso eles vão defender ações terroristas e também vão fazer o uso de armas para defender suas ideias. Como consequência de tudo isso, vai acontecer um atentado do grupo mais radical, que vai resultar na morte do cesar Alexandre II, e isso em 1881, em São Petersburgo. Nisso, Alexandre III assume o poder e inicia uma fase mais autoritária. Ele vai voltar a perseguir opositores e vai reforçar o absolutismo. Só que por conta de uma grave doença, ele acaba falecendo. E no seu lugar entra Nicolau I. Ele vai acabar tendo algumas orientações um pouco controversas no seu regime, e isso vai favorecer a organização de sindicatos contra o poder cesar. Isso também se dá por um contexto de ideias revolucionárias que estavam se expandindo
por toda a Europa e estavam influenciando muitas lideranças políticas e a classe operária russa. Em 1803, a gente vai ter a formação de dois grupos muito importantes, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, eles vão ser liderados por Lenin e eles vão acreditar muito que o proletariado ele vai ser como um protagonista nessa transição rumo ao socialismo. Já os mencheviques, eles vão ser liderados por Júlio Martevox, não sei muito bem como pronuncia, e eles vão acreditar mais numa legalidade institucional, promovendo a revolução por via parlamentar e por meio de um acordo com a burguesia industrial. No resultado de tudo isso, a modernização vai acabar gerando um agravamento nas desigualdades sociais. No campo, os camponeses vão pedir por uma distribuição de terras, o extermínio do privilégio dos nobres e uma abolição dos impostos. E nas cidades, os trabalhadores vão pedir por mais direitos políticos, melhoras nos salários e na carga horária de trabalho. Entre 1900 e 1905, a Rússia passava por uma grave crise econômica, agravada pela Guerra Russo-Japonesa. A fome e a miséria atingiram os camponeses e os trabalhadores urbanos. Em janeiro de 1905, aconteceu uma manifestação liderada pelo padre Georges Gapon. Essa manifestação ela foi violentamente reprimida pela guarda do czar Nicolau II, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi o estopim de todas as batalhas e guerras que aconteceram desde então. Diversos grupos sociais, como os operários, os camponeses, os intelectuais e os marinheiros do encouraçado Potemkin, protestaram contra o regime czarista. Eles exigiram, principalmente, melhores condições de vida e de trabalho. Nesse contexto, nós vemos que os partidos socialistas se fortaleceram, propondo a derrubada do czarismo com base na força operária ou camponesa. Contudo, nós vemos que surgiram os sovietes. O que eram os sovietes? Os sovietes eram conselhos operários que organizavam a luta popular. O Nicolau II estava se sentindo bem pressionado. Contudo, ele criou a Duma. A Duma nada mais era que um parlamento com poderes limitados. Sua principal ideia era fazer uma troca. Trocar o regime absolutista, a monarquia absolutista, pela monarquia constitucional. Porém, ele voltou atrás com essa decisão e começou a reprimir diversas coisas. Uma delas era a imprensa. Ele censurou a imprensa e voltou ao antigo regime, o regime autoritário. Com o início da Primeira Guerra Mundial, surgiu um forte sentimento de patriotismo na Rússia, que inicialmente uniu a população em apoio ao esforço de guerra. No entanto, com o tempo, as enormes perdas humanas de 500 mil soldados em 1914 e mais de 5 milhões até 1917 e a crise econômica crescente geraram descontentamento. A produção agrícola caiu drasticamente, já que muitos camponeses foram enviados ao fronte de batalha. A escassez de alimentos e produtos essenciais agravou a miséria e a fome. A população passou a questionar a guerra e exigir mudanças. Em 1917, greves operárias e revoltas camponesas se intensificaram. Nas cidades, os trabalhadores exigiam melhores condições de vida. No campo, os camponeses pediam reforma agrária e o fim do czarismo. Esses movimentos foram decisivos para o colapso do regime czarista. Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução de Fevereiro, inicialmente liderada pelos mencheviques, e a Revolução de Outubro, que foi comandada pelos bolcheviques, que instauraram o primeiro Estado socialista da história. Bom, para entender o que está acontecendo durante esse cenário, é importante lembrar que nesse período a Rússia estava vivendo sobre um regime cesarista absolutista liderado por Nicolau II, na qual era uma sociedade marcada por fome, pobreza, repressão política e muita desigualdade social. E a situação ficou ainda pior quando a Rússia acabou entrando para a Primeira Guerra Mundial em 1914. O povo acabou ficando cansado e os greves e os protestos começaram a crescer em várias cidades. Bom, durante os dias 26 e 28 de fevereiro, a insatisfação popular acabou virando uma grande revolta. Os operários eles acabaram tomando fábricas, ocupando prédios públicos e também paralisando alguns trens.
E o exército, que antes estava do lado do czar, acabou se juntando aos revoltosos nesses protestos. E com isso, o Nicolau II, né, o czar, ele foi forçado a abdicar, marcando assim o fim da monarquia russa. Bom, com a queda do czar, acabou surgindo dois grupos de poder na Rússia. De um lado tinha um governo provisório, que ele era formado pela Duma e liderado por Alexandre Kerensky, na qual era um governo mais conservador e queria manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Já do outro lado tinham os sovietes, que eram um dos conselhos mais populares, na qual tinham os operários, soldados e camponeses, que eles queriam uma revolução um pouco mais profunda, com reformas sociais e a retirada da Rússia da guerra. Nesse cenário, o bolchevique Vladimir Lenin, que ele estava exilado, né, fora do país, ele acabou retornando e ele apresentou as famosas teses de Abril com propostas simples e diretas, que era pão, paz e terra. E o Lenin queria nacionalizar os bancos, dar controle às fábricas aos trabalhadores, repartir as terras entre os camponeses e entregar o poder político aos sovietes. E essas ideias, né, elas acabaram ganhando o apoio popular, principalmente entre os trabalhadores e os soldados. Com o tempo, os bolcheviques liderados por Lenin e agora também por Trotsky, eles acabaram organizando milícias, comitês operários e agrários e acabaram ganhando força. Na noite do dia 24 de outubro de 1917, né, pelo calendário russo, eles acabaram tomando o Petrogrado, o Kerensky fugiu e os bolcheviques acabaram assumindo o poder. Foi criado o Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin. Pouco depois, a Rússia assinou o Tratado de Brest-Litovsk, saindo oficialmente da Primeira Guerra. A vitória dos bolcheviques acabou não sendo aceita por todos, e então começou uma guerra civil entre o Exército Vermelho, que eram os revolucionários e socialistas, e o Exército Branco, que eram os cesaristas, mencheviques, e eles também tinham ajuda de potências da Inglaterra e da França. Em 1918, a família imperial acabou sendo executada, e apesar da ajuda estrangeira, né, o Exército Vermelho foi derrotado e assim, em 1921, a Guerra Civil acabou chegando ao fim. Para manter o controle do país e também reconstruir a economia, Lenin implantou o chamado comunismo de guerra, no qual ele tomou algumas medidas radicais, como a estatização de empresas, controle da produção agrícola, fim da propriedade privada e racionamento e distribuição estatal de alimentos. E todas essas medidas tomadas acabaram garantindo a sobrevivência de um novo governo diante do isolamento internacional e também da crise. Em 1921, o governo de Lenin cria um plano econômico mais elaborado, chamado Nova Política Econômica, a sigla NEP, que, segundo ele, não era um retrocesso, mas sim uma flexibilização do regime, para dar espaço para a possibilidade de investimentos privados para que empresas estatais pudessem controlar e reaver o caos econômico. Muitos trabalhadores foram organizados nessas cooperativas e o trabalho agrícola foi deixado para os camponeses. Criou-se uma espécie de salário mínimo e a possibilidade dessas empresas se unirem, e esse processo era chamado de trustes, para assegurar o seu poder, com a condição de que elas reinvestissem esse dinheiro nelas mesmas. Com o sucesso do NEP, a Rússia voltou a se reerguer economicamente, atraindo investimentos estrangeiros, organizando campos e contentando operários. Para muitos países, essa nova política econômica era uma volta ao capitalismo, fazendo com que a Inglaterra e a Alemanha retomassem relações diplomáticas com a Rússia. Em 1922, a gente tem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS, formada pela união de todos os territórios conquistados pelo antigo Império Russo, os transformando em repúblicas federativas e socialistas. Em 1924, foi criada a nova Constituição, a qual assegurava o poder nas mãos dos sovietes e realizariam anualmente um congresso para reagrupar e definir os membros do governo que formariam o Comitê Central Executivo, composto por duas câmaras.
Bom, depois da morte do Lenin em 1924, a gente tem dois grandes candidatos que disputam o comando. O Trotsky, o segundo líder da Revolução de Outubro, um marxista radical e adepto da Revolução Permanente, de caráter internacionalista, e o Joseph Stalin, um secretário-geral do Partido Comunista depois de 1922, defensor da tese do socialismo localizado e de que, somente depois de assegurada a independência russa pelo desenvolvimento da indústria pesada, o país poderia então sozinho construir uma sociedade ou socialista ou comunista. A organização burocrática do Partido Comunista garantiu ao Stalin o controle do governo. A disputa entre os dois partidos estava extremamente e cada vez mais acirrada. Com o apoio dos presidentes dos sovietes de Leningrado e de Moscou, a vitória stalinista já estava decretada. Assim que o Stalin ascende ao poder, ele demite o Trotsky do cargo dele de comissário de guerra e obriga ele a deixar o país. Primeiro, ele se exila na Turquia e depois no México, onde nunca deixou de manter uma política de ataques ao governo stalinista. Ele foi morto, assassinado em 1940 por um agente stalinista. O drink, meninas, o drink. 1, 2, 3 e... A morte da Igona! É hoje que ele paga todo o mal que ele